Olá, boa tarde. O NT Sul desta sexta começa agora. Vamos aos destaques de hoje. A lanchonete Subway de Cachoeira do Sul foi assaltada ontem. O assalto foi por volta das 11 da noite. E falamos da campanha de vacinação contra a febre aftosa. Essa etapa vai pegar todos os animais jovens, que ainda não levaram 3 doses de vacina. Por isso é importante que esses animais sejam vacinados. Cuidado redobrado. O verão se aproxima e com ele o perigo do ataque de cobras. No calor, é época delas saírem da toca. A jararaca pintada é a serpente que mais ataca no Rio Grande do Sul. Segundo o Ministério da Saúde, só no ano passado o estado registrou 850 casos envolvendo cobras peçonhentas. Com a volta do calor, especialistas do Centro de Informação Toxicológica alertam que a tendência é de que esses acidentes se tornem ainda mais comuns. Dá medo até de olhar, mas falamos também de um animalzinho bem mais cativante, o cachorro pug. E existem registros, antes de Cristo, já desenhos em que mostram esse cãozinho de origem chinesa, de olhos esbugalhados, cara preta, enrugadinho, e um detalhe muito característico é esse rabinho torcido. Isso é uma característica da raça. Lindo demais. E ontem teve coletiva do transporte público em Cachoeira do Sul. O que você deve estar se perguntando é: mas e a passagem vai baixar? E vai melhorar o transporte? O prefeito responde. Um mundo de cores, letras e conhecimento. Quem visitar a Feira do Livro de Porto Alegre até o dia 15 de novembro vai encontrar obras dos mais variados assuntos. Abrir um livro é abrir um caminho novo. Há 61 anos, a Praça da Alfândega é a ponte entre tantos caminhos reais ou inventados e os leitores. A expectativa dos livreiros é boa. Segundo a Câmara Rio-Grandense do Livro, apenas nos 3 primeiros dias de feira já foram comercializados mais de 80 mil livros. Entre tantos títulos e preços, os de autoajuda se destacam. Os livros de autoajuda estão sempre entre os mais vendidos da feira. Somente nesta banca aqui já foram vendidos mais de 1000 títulos do segmento. Esse tipo de literatura caiu no gosto popular por diversos motivos, mas o principal é a busca por orientação. A questão orientar profissionalmente, até eu uso para uma questão de leitura, até para relaxamento, até juntar o útil ao agradável. Foi juntando interesses e vivências profissionais e pessoais que o Eduardo está no segundo livro, chamado Um Coach Grego, Liderança Acolhedora e Autoconhecimento. O termo coach indica o profissional que orienta as pessoas na conquista de metas. Na história, o autor trata desses objetivos e de como ser um líder acolhedor, modelo criado por ele. Eu fui aplicando esses preceitos, essas orientações que eu criei nas minhas empresas. Então, a liderança acolhedora, basicamente, é quando a pessoa se sente recebido, protegido, abrigado, ele vai ter um desenvolvimento, ele vai, a partir daquele momento, ele vai buscar e vai se doar mais para as empresas. Então, dentro dessas premissas, desses princípios, que eu acolhendo o colaborador, ele vai se tornar muito mais produtivo. Seja qual for o tipo de literatura preferida do leitor, tempo para pesquisar novos livros não vai faltar. E um dos grandes nomes da literatura gaúcha é um dos homenageados na Feira do Livro de Porto Alegre neste ano. Luiz Antônio de Assis Brasil ajuda decisivamente a formar novos escritores. Em suas histórias, o Rio Grande é quase um personagem. Talvez por ser de uma família do Pampa, quando passo pelo Pampa, eu estou olhando ali o Pampa, mas eu não estou vendo essa época em que nós estamos, eu estou vendo toda a história, né? Toda a simbologia do Pampa. Então, para mim, é um tema que eu volto sempre.
Com 70 anos de idade, 40 deles dedicados à literatura, o gaúcho Luiz Antônio de Assis Brasil é hoje um dos autores mais expressivos do país. Sempre abordando questões ligadas à história e à cultura gaúcha, carrega nas letras o amor pelo Rio Grande e pelo povo dos Pampas. Romancista, ensaísta e cronista, ele também é doutor em letras e professor da PUC. Em suas andanças pelo mundo dos livros, ele ainda atuou como secretário estadual de Cultura de 2011 a 2014. Com quase 20 obras publicadas, vê a nova geração de escritores mudar de rumo, dar um toque mais urbanístico à literatura gaúcha. São escritoras e escritores que tratam das grandes questões do ser humano na grande cidade, né? Então, o Pampa e o Rio Grande não são mais questões a serem resolvidas, né? São coisas que já estão resolvidas dentro deles, então eles podem se dedicar a uma literatura que pode ser situada em qualquer lugar do mundo. Muito mais do que inventar histórias, Assis Brasil tem criado novos escritores. Ministrante da Oficina de Criação Literária do Programa de Pós-Graduação em Letras da PUC. Há 30 anos ele ensina alunos a desvendar os segredos por detrás das letras. Alguns se tornaram leitores ávidos, professores, ministrantes. Outros seguiram os passos do mestre e hoje figuram entre os nomes mais conhecidos da literatura gaúcha, como Cíntia Moscovich, dona de uma lista extensa de prêmios literários e com publicações no Brasil e no exterior. Ela fez escola com Assis Brasil ainda entre os anos de 95 e 96. O Assis nos encantou no sentido de buscar a expressão essencial, a essencialidade. E ele nos mostrou também a gente é capaz de voltar nos passos e começar uma nova forma expressiva, como ele mesmo fez, de mudar a forma com que ele escrevia, escrevendo de forma muito mais enxuta, muito mais essencial. E se há contribuições a serem feitas à literatura gaúcha, Assis Brasil se adiciona à lista daqueles que ainda têm muito a escrever. Histórias que, é claro, terão a marca registrada do autor, o amor pelo Rio Grande. Vamos ao comentário de Júlio Mafuz agora. População armada ou desarmada? O que você pensa sobre isso? Nosso comentarista nos leva a uma reflexão sobre a flexibilidade do Estatuto do Desarmamento. Esse assunto é muito mais profundo do que podemos imaginar. Olá, boa tarde. A dita flexibilização do Estatuto do Desarmamento parte de uma premissa que a população, ao se armar, estará coibindo a criminalidade. Eis que a maioria dos assaltos, em especial nas residências, se dá pelo fato dos assaltantes saberem que as pessoas estão desarmadas. Acho que esta é uma discussão enviesada e parte de pressuposto parcialmente verdadeiro. Será que adianta eu ter uma arma em casa se em quase 100% dos casos se é surpreendido pelo assaltante? Eu estou preparado para atirar em alguém? Este é um tema áspero e espinhoso, com muitas variáveis. E se nem 1% dos brasileiros são criminosos e menos ainda assaltantes, por certo que o tema segurança pública passa por um olhar diferente do que simplesmente o porte de armas. Uma coisa é certa: quanto mais armas tivermos circulando, mais mortes teremos. O estranho é que os mesmos que defendem a liberdade individual de alguém portar uma arma são contrários a outros tipos de liberdades. Além de grande parte dos deputados defensores dessa medida terem tido suas campanhas financiadas por fabricantes de armas. Qual a minha opinião? Vejo que não podemos reduzir a discussão ao porte ou à posse de armas pelos cidadãos. Segurança pública deve ser pensada coletivamente e é uma tarefa exclusiva do Estado. E precisamos cobrar isso com mais vigor. Se entendermos importante que neste momento possamos ter armas em nossas casas para pretensamente defendermos nossas vidas, isso não pode se dar isoladamente e nem ser considerado tábua de salvação. Não é matando uns aos outros que resolveremos o problema. Construir mais presídios e penitenciárias,
assim como aumentar o efetivo das polícias, são tarefas mais que urgentes. A construção pode e deve ser feita por parcerias públicas-privadas, já que não temos recursos. E a contratação de uma área efetiva é simples. Basta substituirmos CCs, que muitas vezes pouco fazem, por quem efetivamente irá trabalhar por nós. Falei e assino embaixo. Pois é, Júlia. Violência não se resolve armando a população, mas se resolvem com instituições fortes e políticas públicas eficientes que visem ao interesse do povo e não ao próprio interesse, não é mesmo? É o que nos falta, infelizmente. E por falar em insegurança, o Subway de Cachoeira do Sul foi assaltado ontem à noite. Depois do intervalo, a gente traz todos os detalhes para você. E ontem teve também coletiva do transporte público em Cachoeira do Sul. O prefeito pretende abrir licitação para a nova empresa de ônibus em 2016 e também construir um terminal rodoviário na cidade. O que você deve estar se perguntando é: mas e a passagem vai baixar e vai melhorar o transporte? O prefeito responde. Os alunos que foram sorteados como titulares para as vagas nos cursos de técnico em logística e técnico em informática pelo Pronatec em Cachoeira do Sul deverão comparecer no SENAC entre segunda-feira, dia 9, e quarta-feira, dia 11 de novembro. É necessário fazer a confirmação da matrícula, viu? Os estudantes deverão apresentar comprovante escolar, histórico ou atestado atualizado, cópia do RG, cópia do CPF, RG e CPF do responsável legal, isso no caso de menores de 18 anos, comprovante de residência do aluno, com declaração do titular e comprovante de residência do responsável. Nos dias de chuva, as marquises dos prédios são um ótimo refúgio. O problema é que a maioria destas estruturas não passa por manutenção há muito tempo e pode oferecer perigo. Em dia de chuva, só sai para caminhar na rua quem precisa. E não dá para negar, as marquises que se prolongam por cima do passeio público ajudam. Porque às vezes a chuva é muito forte, né? E às vezes não vai entrar dentro da loja toda molhada, tanto fica na marquise esperando passar. Porque a gente ir para a chuva não dá, né? Tem que ficar embaixo dela. É, mas estas estruturas nos edifícios devem oferecer segurança para quem transita. Somente 2% das 8.000 marquises e sacadas prolongadas sobre o passeio público que estão cadastradas na capital têm laudo técnico atualizado. O documento, assinado por um engenheiro ou um arquiteto, é uma exigência legal a ser renovado a cada 3 anos. A Prefeitura lançou um edital de chamamento para a regularização em abril e nos últimos 3 meses já multou 285 prédios. Mas quem for autuado pelo programa de fiscalização pode se livrar da multa se entregar o laudo no prazo. A gente multa e se a pessoa não, ela tem os 30 dias para recorrer desse valor da multa. Então, se ela puder, nesse período, regularizar a situação dela, vai ser melhor, né? Porque ela vai ficar quite com a Prefeitura e não vai precisar pagar a multa. O modelo do laudo está no site da Prefeitura, na página da Secretaria de Urbanismo. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 156. A Prefeitura de Cachoeira do Sul apresentou ontem estudos que vão servir de base para a licitação do transporte público urbano. O prefeito Neyron garante que a concorrência pública vai acontecer no ano que vem, mas tem muita coisa para ser definida pela população em audiências públicas antes disso. Quando o assunto é transporte coletivo urbano de Cachoeira do Sul, é difícil definir por onde começar. Então, vamos pelo desejo de todo usuário: ter acesso rápido a diferentes locais da cidade por preço baixo. Fácil, não é mesmo? Não, nem um pouco. E cabe agora à Prefeitura de Cachoeira do Sul definir com a população como será o transporte não do futuro, do presente, que precisa ser licitado. E como o assunto não é simples, o Executivo havia contratado a empresa matricial de Porto Alegre para estudar formatos possíveis para a necessidade da cidade. Resultado, nada mais, nada menos que 380 páginas com a descrição completa vivenciada pela comunidade e possíveis soluções. E na tarde de quinta-feira, a imprensa teve acesso à imensidão de intenções. Foram 2 horas de coletiva no gabinete do prefeito. Mas o que você deve estar se perguntando é: mas e a passagem vai baixar?
e vai melhorar o transporte? O prefeito responde. Nós entendemos que o estudo feito até agora, tanto para a empresa contratada como pelos nossos próprios técnicos da prefeitura, que há a viabilidade de baixar o custo da passagem e melhorar em muito, né, o serviço que vem sendo prestado hoje, principalmente, né, com a diminuição do tempo das pessoas dentro do ônibus, que isso é importante, né? Uma pessoa, ela pega um ônibus hoje lá na zona norte do município e às vezes ela pode levar até 1h20 para chegar no seu lugar de destino. Nós queremos que isso não passe de mais de meia hora. E por causa das muitas necessidades do transporte público, em Cachoeira a prefeitura definiu 4 prioridades. Então nós trabalhamos ao longo dos últimos meses com a ideia de superar 4 temas. O primeiro tema é a possibilidade das pessoas se deslocarem para qualquer ponto da cidade, tendo origem em qualquer local com apenas uma passagem, então garantindo o sistema de integração. Segundo, transformar, fazer com que esse percurso seja mais rápido para o usuário, então diminuir o tempo dentro do ônibus, certo? Terceiro, reduzir custo, certo? E quarto, reduzir a quilometragem ociosa, que hoje os nossos ônibus eles fazem, né, uma quilometragem ociosa significativa e além disso há uma sobreposição de linhas. Em algumas ruas chega a um absurdo ao longo de um dia repetir a passagem de um ônibus por mais de 400 vezes na mesma rua, o que atrapalha o trânsito, torna muito caro o sistema de transporte e também destrói as vias de tráfego. E para concretizar esses objetivos, existem 2 caminhos. Ou o sistema atual recebe ajustes, com definições de pontos de referência, linhas com conexão norte-sul e leste-oeste e continua sem a necessidade de transbordo, ou seja, sem a necessidade de pegar mais de um ônibus para ir a algum lugar. Outra opção é a implantação de um terminal no centro para o controle de oferta de ônibus. As linhas teriam uma nova definição de nome e seriam diretas, centro-bairro e vice-versa. Nesse caso, para ir a algum ponto que não seja direto, o usuário precisaria tomar outro ônibus, fazer o transbordo. Mas um detalhe, pagaria só uma passagem. Ao longo dos anos, infelizmente, o Poder Público Municipal pouco regulou o sistema de transporte coletivo na cidade. Hoje o sistema encontra-se com 66 variantes, o que torna impossível para o usuário não rotineiro saber qual ônibus que ele pega para chegar em determinado local. Agora, quanto à questão da participação da população, essa é uma reivindicação dos bairros, das lideranças de bairros, quanto à questão de horários, itinerários e agora para definir esse novo sistema. Imagino que vocês vão ouvir a população. Qual que é a ideia para audiências públicas? A partir da semana que vem começa uma série de audiências públicas nas comunidades, são 6 audiências públicas e uma 7ª, concluindo o processo na Câmara de Vereadores, onde a gente pretende apresentar o diagnóstico que foi levantado nos últimos meses, todo o estudo do sistema de transporte coletivo e apresentar as alternativas, para que elas possam ser alteradas ao longo dessa caminhada e, finalmente, na última audiência pública, validadas pela sociedade. Aquilo que for validado pela sociedade, e nós estamos apresentando uma proposta bastante ousada, uma proposta que divide o transporte coletivo em Zona Norte e Zona Sul e cria um terminal de integração que vai facilitar o deslocamento para todos os pontos, vai fazer as pessoas poderem, com uma passagem só, ir para qualquer local. E nós queremos que a sociedade discuta isso, certo? Haverão reduções, há hipótese que há reduções de horários, que a frequência do ônibus aumenta na comunidade, são coisas que impactam o dia a dia do morador. A decisão sobre qual sistema que vai se usar para a licitação do novo transporte coletivo vai impactar, por exemplo, além da frequência, na tarifa do sistema. Isso é algo que o usuário quer discutir e a gente tem essa disposição do Executivo Municipal de abrir o debate para a sociedade para que todo cidadão, do mais simples ao mais rico cidadão da cidade, possa opinar e decidir junto com o governo qual será o modelo de transporte coletivo que vai atender Cachoeira do Sul pelos próximos 15 anos. Agora, secretário, quase um problema que Cachoeira vem enfrentando nas últimas audiências públicas, pegando, por exemplo, o caso do Plano Municipal de Educação, que teve suas audiências públicas, a população pouco se envolve, pouco participa. E aí, quando tem a decisão, normalmente há um alarde grande porque o classe A ou B não gostou da decisão. Então, esse é o momento que o cidadão tem a oportunidade de dar a sua opinião e reivindicar as suas necessidades, né? Nós vamos realizar as 6 audiências públicas e a 7ª na Câmara de Vereadores, mobilizando com muita força toda a sociedade. Para isso que aqui hoje, inclusive, nessa coletiva estava, né, os presidentes do Conselho de Trânsito, do Conselho de Transporte Urbano, representantes da UCAB, e nós vamos estar mobilizando toda a sociedade para que participe das audiências, manifeste a sua opinião, porque o modelo que a Prefeitura irá propor é um modelo pactuado com a sociedade.
E essas 6 audiências e a 7ª, que é a última que conclui o processo, precisa concluir a discussão e dizer que Cachoeira do Sul escolhe tal modelo de transporte coletivo. E esse modelo de transporte coletivo será transformado num projeto básico que será feito aberto o processo de licitação para ver a concorrência e decidir qual é a empresa que irá prestar o serviço. Mas a ideia de um terminal central nem chega a ser novidade em Cachoeira do Sul. Bom, nós no CONTRAN já conversávamos sobre esses terminais, um terminal central na Praça Honorato, em 2002. Na ocasião, inclusive, o Valdir Souza, que é diretor da empresa Nossa Senhora das Graças, fazia parte do CONTRAN. E até em 2004 nós aprofundamos até as negociações para que houvesse justamente um terminal na Praça Honorato. Porém, na ocasião, nós pensávamos num terminal atrás do relógio da praça, tá? Então, naquele tempo, a gente já conversava sobre isso. Eu acho muito importante esses terminais, né? Principalmente com o terminal central, além de baratear a passagem, né? A menor percurso dos ônibus. Porém, eu ainda tenho que digerir quanto ao local. Esse local vou ter que pensar para dar uma opinião mais conclusiva. Estamos atrasados quanto a essa discussão? Já deveria ter saído ou ter sido executado, quem sabe, antes? Exatamente, já deveria ter ocorrido isso aí há 10 anos atrás, mas nunca é tarde para se fazer. É o que o prefeito está fazendo hoje. Os outros deixaram de fazer. Agradar a todos não é a coisa mais fácil, mas a representante do Conselho Municipal de Transporte Urbano, Conturbe, saiu satisfeita com as ideias. Observei mais pontos positivos do que negativos, até porque como representante no Conselho e representante do Sindicato dos Comerciários, eu vejo muito a classe operária, as pessoas que dependem de ônibus estão dentro da minha classe, que mais dependem de ônibus, onde a reclamação é muito grande por não saber os horários e pela dificuldade de ônibus, principalmente nos horários de voltar para casa. O operário passou um dia inteiro trabalhando, está muito cansado e espera mais de horas, às vezes, na parada do ônibus, além das linhas conjuntas à noite, né? Que em vez de fazer só um bairro, fazem 2, 3 bairros juntos. Isso dificulta muito a vida deles. Vão chegar mais tarde em casa e logo a sua qualidade de vida diminui. Acredito que esse novo modelo, sendo implantado, vai melhorar muito. E o terminal central já tem local definido para ser instalado. O local que foi apontado com maior viabilidade é a Rua Ernesto Alves, entre Júlio de Castilhos e Davi Barcelos, né? Seria a implantação do terminal central neste ponto. E com a criação do terminal neste ponto, nós vamos agregar, então, aquelas paradas que tem tanto na Saldanha, ali próximo ao mercado, elas passariam então ao terminal, seria eliminada aquelas paradas, e também aquelas paradas já tradicional ali na Honorato, que passariam então para o terminal, liberando aquele trânsito naquele perímetro ali. Com isso, criaríamos um siga livre para aqueles veículos vindo da Ernesto Alves, ali da lateral da Rede Super, né, para que a gente possa se situar melhor. Esses veículos, ao ingressar na Davi Barcelos, teriam, então, uma possibilidade com a criação de um siga livre, já que os ônibus se colocariam no centro da pista para ingressar até o terminal, né? A rua Otto Mernick permanece mão dupla, com a possível implantação de semáforos a gente sabe que vai aumentar o fluxo de veículos naquele perímetro, com colocação de semáforos na Otto Mernick com a rua Júlio de Castilhos. Já outros pontos foram analisados, a gente fez, inclusive, teste, contagem de veículos, também a possibilidade de implantar terminais em outros pontos, com a questão de custo, né, a questão de comportar a frota de ônibus. Então, outros lugares, como a gente apresentou no estudo, não apresentou viabilidade possível, como a Praça Honorato apresentou.
Nós vamos acompanhar as audiências públicas do transporte coletivo de Cachoeira do Sul. Elas vão acontecer em vários bairros ao longo da semana que vem. E se você quiser participar de alguma das audiências, fique atento às datas e locais onde serão realizadas. Essas informações já estão disponibilizadas no nosso site, novotempo.com/NTSul, e também no nosso facebook.com/TV Cachoeira. A primeira audiência do transporte coletivo de Cachoeira do Sul acontece na próxima segunda-feira, às 19h, na paróquia Nossa Senhora da Penha, no bairro Marina. Produtores, indústria, entidades de classe e de pesquisa assinaram o termo de cooperação do programa Milho e Feijão. O programa é direcionado para o plantio após a colheita da safra de tabaco deste ano. Além da diversificação das culturas e da proteção ao solo pela rotatividade, a ação pode reduzir as perdas do setor do fumo depois das chuvas de granizo do último mês. O Rio Grande do Sul tem 94 mil produtores de fumo em 274 municípios. Movimenta, para quem produz, 2 bilhões e 700 milhões de reais por ano. Mas neste são esperadas perdas representativas. Só no Vale do Rio Pardo, o granizo causou prejuízos de 16 milhões de quilos. Já o solo encharcado pelas chuvas pode representar uma queda de 40 milhões de quilos na produtividade. O programa Milho e Feijão após a colheita do tabaco já é uma prática no estado há quase 30 anos. Neste cenário, a complementação da renda com outras culturas vem minimizar os prejuízos. Reconhecemos também do esforço e do trabalho que cada agricultor faz no dia a dia lá na sua propriedade, visando fazer com que o agricultor tenha, através das suas atividades, a garantia de renda, e o agricultor tendo renda, os municípios vão bem. Hoje, aproximadamente 90% dos produtores de fumo já diversificam o plantio. Além da renda, esta é uma ação de proteção do solo e sustentabilidade. Além da produção sustentável do tabaco, entra também um melhor aproveitamento da propriedade como um todo. E esse programa, Plante Milho e Feijão, depois da colheita do tabaco, está exatamente inserido nesse contexto do produtor aproveitar melhor a sua propriedade, cuidar melhor do seu solo e ter uma oportunidade de auferir mais renda dentro da sua propriedade. Um dos desafios para as entidades é fomentar a cultura do feijão. O produtor, lógico que ele vai naquilo que ele tem uma garantia de produção, que é o milho. Ele tem ou grãos, ou senão ele serve para silagem. Porque aí então o produtor também vai poder plantar o feijão, porque o feijão tem mais sensibilidade em termos de clima. Tempo estável em Cachoeira do Sul hoje. O sol aparece entre nuvens e as temperaturas seguem amenas. Mínima de 13 e máxima de 24 graus. Sábado de tempo bom e temperaturas em elevação à tarde. Mínima de 12 e máxima de 28 graus. No domingo, a meteorologia indica pancadas de chuva no decorrer do dia. As temperaturas variam entre 16 e 32 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Tempo seco em grande parte do Rio Grande do Sul. Possibilidade de pancadas de chuva na região metropolitana e serrana. As temperaturas não sobem muito. Em Porto Alegre, a máxima prevista é de 23 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 24. Em Passo Fundo, no norte do estado, 22. Em Santa Maria, na região central, 24. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 21 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 23 graus. Cerca de 1.400 mulheres são esperadas em Porto Alegre neste final de semana para a Conferência Estadual da Mulher. Durante o encontro no Centro de Treinamento do Banrisul, também serão escolhidas as delegadas gaúchas para a Conferência Nacional, que pauta ações do Estado para combater a violência contra as mulheres no país. A conferência é resultado da participação de 9 mil mulheres em mais de 70 encontros em todo o interior do Rio Grande do Sul. Para a comissão organizadora, o encontro estadual, que precede o nacional, acontece em um momento difícil para as lutas feministas. Um exemplo são os vários projetos em tramitação no Congresso. São PLs muito ruins
que afetam as mulheres e que trazem para a sociedade uma ideia de conservadorismo que não combina com o conjunto de avanços que nós já tivemos até os dias atuais. Entre os debates estão a retomada da Secretaria Estadual de Política para as Mulheres e do status de Ministério da Secretaria Nacional, a igualdade entre homens e mulheres na política e a criação de um fundo para o financiamento de políticas públicas. Porque sem dinheiro a gente não faz política pública, então a gente precisa garantir que a gente tem esse sistema nacional, que a gente tem um fundo nacional para garantir que quando a gente precisar para construir uma política, para oferecer um serviço melhor, a gente tenha recursos para isso. E para quem acha que a conferência trata só de feminismo, uma explicação. Combater a violência e melhorar a condição financeira das mulheres traz benefícios para toda a sociedade. Os direitos das mulheres, na verdade, eles são universais. E na verdade, um grande desabafo e um grande alerta para o respeito a toda a sociedade. Porque esse conservadorismo que nós vemos, este olhar mais duro, digamos assim, em relação às questões femininas, e temos aí algumas PLs bem polêmicas, né? Na verdade, eles têm um impacto profundo na sociedade. Ontem à noite aconteceu mais um assalto aqui em Cachoeira do Sul. Dessa vez foi a recém-inaugurada loja da Subway, localizada na esquina da Rua Presidente Vargas com a Rua Marechal Floriano. Por volta das 11 horas da noite, um elemento usando capacete e portando arma de fogo rendeu os funcionários e subtraiu valores em dinheiro, que era referente às vendas feitas durante o dia. O delegado Ricardo Milese disse que a polícia já investiga as informações colhidas no registro da ocorrência para tentar identificar o autor do roubo. Ninguém ficou ferido, felizmente. A seguir, falamos da campanha de vacinação contra a febre aftosa. Essa etapa vai pegar todos os animais jovens, que ainda não levaram 3 doses de vacina. Por isso, é importante que esses animais sejam vacinados. E o verão se aproxima e com ele o perigo do ataque de cobras também aumenta, viu? É época delas saírem da toca. A jararaca pintada é a serpente que mais ataca no Rio Grande do Sul. Segundo o Ministério da Saúde, só no ano passado o estado registrou 850 casos envolvendo cobras peçonhentas. Com a volta do calor, especialistas do Centro de Informação Toxicológica alertam que a tendência é de que esses acidentes se tornem ainda mais comuns. E hoje o veterinário Edson Salomão nos mostra um animalzinho bem mais fofo, o cachorro pug. E existem registros, antes de Cristo, já desenhos em que mostram esse cãozinho de origem chinesa, de olhos esbugalhados, cara preta, enrugadinho, e um detalhe muito característico é esse rabinho torcido. Isso é uma característica da raça. E tem mais. Hoje tem Divirta-se depois do intervalo e eu quero levar você lá em Maragogi, no Alagoas. Fique ligado. No dia 1º deste mês, começou a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa. Em todo o estado gaúcho, devem ser imunizados cerca de 14 milhões de bovinos e bubalinos. Aqui em Cachoeira do Sul, 60 mil cabeças devem receber a vacina. E não basta só vacinar, viu? É preciso fazer a comprovação na Inspetoria Veterinária. Cachoeira do Sul possui mais de 150 mil cabeças de gado e cerca de 500 búfalos. Destes, 60 mil têm de 0 a 24 meses e precisam ser vacinados contra a febre aftosa, diferente da campanha de maio, onde todo o rebanho teve de receber a vacina. Essa etapa vai pegar todos os animais jovens, que ainda não levaram 3 doses de vacina. Por isso, é importante que esses animais sejam vacinados. Na Casa Agropecuária, seu Francisco de Freitas é amigo dos vendedores. Em todas as campanhas, ele conta que sempre se antecipa. Eu vim na primeira semana porque tu já faz, uma que sai daqui, vai ali nessa coisa, não tem quase ninguém, já fica livre, tu tem que pegar a nota e levar lá. Não gosta de enfrentar a fila? Não gosto. Eu enfrentei muita fila. E com tudo isso, o comércio comemora. Está gerando uma demanda bastante satisfatória. A gente comercializou nesses 3 dias aí umas 12 mil doses de vacina até agora. O que não está nos ajudando muito é o clima, né? Devido ao clima, o pessoal
trava um pouco o movimento. Seu Beto, se o senhor está preocupado com essa travada no serviço, imagina como está o produtor. Todo o estoque na agropecuária está armazenado numa temperatura entre 2 e 8 graus Celsius. Diminui a aplicação devido às mangueiras ficam muito embarradas, né? E aí o pessoal não tem como lidar com os animais. O Departamento de Defesa Agropecuária da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação disponibilizou para o Rio Grande do Sul 2 milhões de doses para os produtores inscritos no Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar, o PRONAF, ou no Programa Estadual de Desenvolvimento da Pecuária de Corte Familiar, o PEC-FAC, possuírem até 30 cabeças. Para Cachoeira do Sul são em torno de 8 mil doses. Os profissionais da inspetoria estão desde terça-feira fiscalizando as casas agropecuárias. Eles monitoram diariamente o controle de temperatura e o estoque para oferecer um produto de qualidade ao produtor. A gente pretende comercializar em torno de 40 mil doses. A gente adquiriu 40 mil doses. Todo mundo deve trazer o isopor, o gelo, a gente dispõe do gelo. E que a vacina deve se manter sempre na temperatura de 2 a 8 graus. Então, a gente também adquiriu isopores para vender. Para o pessoal que não tem isopor, a gente vende o isopor na hora. A campanha começou no dia 1º e vai terminar dia 30 de novembro para a vacinação. Até o dia 7 de dezembro, os criadores que compraram as doses precisam apresentar a nota fiscal na inspetoria veterinária onde a propriedade está registrada. 40 propriedades foram multadas no município porque deixaram de vacinar o rebanho na primeira etapa. Tem que fazer como a gente faz, como manda a lei, né, como lá diz, né? Eu sempre tive nesta parte de cuidado com o rebanho, eu sempre tive. Hoje dá multa, sim, claro. Não, e tu estando tudo em ordem, tu vai tirar uma nota, tudo é melhor, não adianta. Coisinha, às vezes tu gasta uma coisinha aqui, uma coisinha ali, eu não vou fazer, mas tu estando certo, com tudo certo é melhor, né? Com certeza. Nessa semana a gente mostrou aqui no NT Sul o caso do menininho que mordeu uma cobra na cidade de Mostardas. Felizmente, essa não era venenosa, mas o verão está chegando e se você mora em áreas rurais ou costuma frequentar esses espaços, matas, praças, precisa redobrar os cuidados. Nessa época, as serpentes saem da toca para acasalar e buscar alimento. Ela tem a pontinha na cauda? Ela é pequena, peçonhenta e dona de um temperamento explosivo. A jararaca pintada é a serpente que mais ataca no Rio Grande do Sul. Segundo o Ministério da Saúde, só no ano passado o estado registrou 850 casos envolvendo cobras peçonhentas. Com a volta do calor, especialistas do Centro de Informação Toxicológica alertam que a tendência é de que esses acidentes se tornem ainda mais comuns, já que as serpentes saem das tocas para buscar comida e acasalar. O ambiente preferido são as áreas mais arborizadas, como parques, praças e campos. Nesses locais, o indicado é o uso de calças mais grossas e botas até a altura do joelho. No caso de uma picada de cobra, há uma série de cuidados que devem ser observados. É importante não colocar nada no local da picada, né? Se tiver água por perto, lavar apenas o local com água. Manter o braço ou a perna elevados, procurar atendimento médico, né? Em todo o estado, são mais de 5 mil espécies de cobras peçonhentas. 7 delas são mantidas em cativeiro no serpentário da Fundação Zoobotânica. É o único produtor de veneno da região sul do Brasil destinada para a produção de soro antiofídico. Extraído das serpentes aqui no serpentário, encaminhado para o Instituto Vital Brasil no Rio de Janeiro, que então faz a produção do soro antiofídico a partir desse veneno e esse veneno então é distribuído para as unidades de saúde. Mas nem toda cobra é venenosa e a tratadora do serpentário nos mostra como diferenciar as espécies. Esse buraco grande é a Fosseta l'Oreal. A Fosseta l'Oreal vai ter em jararaca, jararacuçu, cascavel, cruzeira. Tendo Fosseta l'Oreal, é uma serpente peçonhenta. A grau jiboia, ela tem a cabeça triangular, como vocês podem ver. Ela não é peçonhenta, tá vendo ali? A gente consegue enxergar só o nariz, bem na ponta. O orifício receptor de calor, que é a Fosseta l'Oreal, ela não tem.
Já no caso da cobra coral, que é esta serpente colorida, a espécie só é venenosa caso a barriga acompanhe a cor do dorso. Mas quando esta parte for branca, a cobra tem o nome de coral falsa e não representa perigo. Nos últimos 10 anos, o estado contabilizou 57 mil acidentes com animais peçonhentos. 22% envolveram serpentes. 6 óbitos foram registrados, a maioria em áreas agrícolas do interior do Rio Grande do Sul. Vamos falar agora de animais bem mais fofinhos e menos temidos que as cobras, né? É com o veterinário Edson Salomão. Boa tarde, amigos da TV Novo Tempo. No espaço Saúde Animal, eu sempre comento sobre alguma raça. E existem várias raças disponíveis e uma coisa fundamental quando uma pessoa se dispõe a criar um animal é estudar um pouquinho sobre a raça, é conhecer detalhes sobre a raça, para ver se é compatível com o seu modo de vida, com sua residência. Porque se a pessoa viver em apartamentos ou viver num pátio, uma casa onde tem pátio muito grande, ele pode ter várias opções, né? Então é fundamental que a pessoa se decida e conheça detalhes sobre a raça que vai criar, porque com isso vai evitar de a pessoa depois ter problemas. Ou o pior de tudo, quando a pessoa acha que criar um animalzinho de estimação é um brinquedo que pode ser usado e depois jogado fora. Então é fundamental que as pessoas estudem um pouquinho. Então o que eu recomendo, procurem conhecer a raça, procurem falar com as pessoas que já estão criando essa raça para evitar esses problemas do abandono, né? Posse responsável. A posse responsável, que eu falo seguidamente, evitaria todos esses problemas que nós temos de cães abandonados, que é lamentável ver uma pessoa, às vezes, comprar um animalzinho bonito como esse aqui, ó, em época de veraneio, na praia, e depois, na hora de ir embora, mas não é o que eu queria, e deixar abandonado assim, às vezes na beira de uma faixa. Então isso é lamentável. Hoje eu vou falar para vocês sobre uma raça muito legal, uma raça que é de origem chinesa e foi criada para ser companhia dos imperadores. Então é uma raça nobre, é uma raça que foi criada por Napoleão Bonaparte, já foi criada pela rainha da Inglaterra, tem vários reis que tiveram essa raça. Isso pode ser comprovado através de pinturas, que naquela época não tinha essas máquinas fotográficas maravilhosas, digitais, então era tudo retratado pelos artistas, né? Seria como uma foto. Então hoje se pode comparar esses exemplares com os daquela época de muitos e muitos anos atrás, graças às pinturas. E existem registros, antes de Cristo, já desenhos em que mostram esse cãozinho de origem chinesa, de olhos esbugalhados, cara preta, enrugadinho, e um detalhe muito característico é esse rabinho torcido. Isso é uma característica da raça. Os especialistas que estudam a raça dizem que é uma raça quadrada, o formato dele é quadrado, porque é um cão musculoso, compacto e curto. É uma raça que sempre vai estar na moda, porque é uma raça muito dócil. Então é recomendado para quem quer um cão que fique dentro de sua residência. Não é um cão para deixar na rua, é um cão para ser criado dentro da residência. E é uma raça assim que se adapta tanto com criança como com pessoas idosas. Ele faz amizade com muita facilidade e, inclusive, quem tem outros animais em casa, ele se adapta muito bem porque é um cão bastante brincalhão e necessita de carinho. Se você for uma pessoa que quase não para em casa, que viaja muito e não tem tempo, então eu não recomendo que crie essa raça. Agora, se você for uma pessoa que gosta de animais, que gosta de carinho e tem tempo para dar atenção para eles, então é a raça ideal, porque é um animal muito carinhoso. Ele tem uma característica, como eu falei, da cor, né? Tem a cor preta, tem o abricó e tem também o prata, né? Essa aqui é uma das pelagens características mais comum
Nós temos aqui em Cachoeira mais de um criadores, né, que começaram como animal de estimação e se apaixonaram pela raça e acabaram criando como, assim, tendo como hobby e tendo também um pouco de lucro, porque esses animais, o preço varia de R$ 1.500 a R$ 3.000. Então é uma raça que não é uma raça muito barata, mas em compensação não tem dinheiro que pague a dedicação e o amor que essa raça tem pelo dono. Então é uma raça que eu recomendo com tranquilidade e quem fizer essa escolha vai ficar muito bem de animal de companhia. É uma raça assim que como eu falei, dos famosos, porque várias artistas criam também essa raça em novelas. Em 1997 teve um filme, Os Homens de Preto, em que essa raça ficou muito famosa aqui no mundo inteiro, porque foi um filme muito assistido. E nesse filme aparece com destaque essa raça. Então, pessoal, eu quero desejar uma boa tarde para vocês e até a próxima, sempre recomendando, né? Posse responsável. Escolham bem a raça que vocês vão criar para evitar de abandonar e causar transtornos e sofrimento para essa espécie que foi colocada no mundo para nos dar alegria. Uma boa tarde para vocês e até a próxima. Com certeza. Obrigada pelas dicas, Salomão. Encantadores. Bom, agora a gente te apresenta um lugar para deixar qualquer um extasiado. A areia fina e as águas cristalinas de Maragogi, em Alagoas. Um verdadeiro paraíso. Confira, no Divirta-se. Você já ouviu falar de Maragogi? Então fica ligado que o Divirta-se está começando. Darcy, é verdade. Ir à pequena cidade de Maragogi, no norte de Alagoas, é se sentir no Caribe sem precisar deixar o Brasil. As praias paradisíacas de densos coqueirais, águas límpidas e esverdeadas fazem jus à comparação. Mergulhar no mar calmo de Maragogi é observar bem de perto arrecifes de corais e ter o corpo rodeado de peixes coloridos. A localização da cidade é privilegiada. A cerca de 130 quilômetros de Maceió e de Recife, com acesso fácil pelas duas capitais. Maragogi, cujo nome vem de Rio Livre, faz parte da Costa dos Corais, a maior área de proteção ambiental APA da Marinha Brasileira, que foi criada por um decreto em outubro de 1997. A APA da Costa dos Corais tem 150 quilômetros de extensão e abrange 4 municípios de Pernambuco. São eles: São José da Coroa Grande, Barreiros, Tamandaré e Rio Formoso, e 9 de Alagoas, além de Maragogi, Barra de Santo Antônio, São Luís do Quitunde, Passo de Camaragibe, São Miguel dos Milagres, Porto de Pedras e Japaratinga. A fama de Maragogi vem de suas impressionantes piscinas naturais, que são chamadas de galés. Distantes cerca de 6 quilômetros da praia, elas se formam em alto mar por conta dos arrecifes de corais. É possível chegar até as galés de lancha ou catamarã. A maior parte das pousadas e dos hotéis oferece o passeio por cerca de R$ 50 por pessoa. E o passeio tem duração de 2 horas em média. Mas para desfrutar do melhor das piscinas naturais é preciso se programar. O passeio é recomendado quando a maré está baixa. Por isso, dias que terão lua cheia são os mais indicados, já que a maré é mínima e a profundidade da água está cerca de 1 metro. Assim, é possível se divertir tranquilamente no mar verde cristalino das galés. O turista tem a opção de mergulhar na superfície utilizando snorkel ou, caso queira ir mais fundo, cilindros. Não é preciso ser profissional para optar pelo mergulho com cilindros, nem sequer saber nadar. A profundidade máxima explorada é de 5 metros e um instrutor acompanha pelo braço o mergulhador durante todo o tempo. Além das piscinas naturais, a cidade de Maragogi se destaca por reunir algumas das praias mais belas do litoral alagoano e é o segundo destino mais procurado no estado, perdendo apenas para Maceió. São 22 quilômetros de areias quase desertas e com ares bucólicos, ideais para quem busca sossego e contato com a natureza.
A combinação de coqueirais, areia fina e batida, mar cristalino calmo e por vezes quase morno é extasiante. E qual a melhor época para ir até Maragogi? Não bastassem tantas belezas reunidas em um só lugar, Maragogi ainda foi abençoada com um clima perfeito o ano todo. O sol dá o ar da graça praticamente todos os dias. A temperatura média anual da cidade é de 27 graus. Mais do que escolher a estação do ano, é ficar de olho na tábua das marés, pois os passeios às piscinas naturais, que são os mais procurados da cidade, só são possíveis em época de maré baixa. Uma boa dica para você é ficar de olho na lua. O período de lua cheia e lua nova são os que mais registram as marés baixas. Esse é mais um lugar especial que o Divirta-se mostra para você. Fique com a gente e acompanhe a semana que vem porque nós traremos novas dicas de turismo. Tchau! E com essa dica de turismo a gente encerra o NT Sul de hoje. Obrigada pela sua companhia. Segunda, a gente se vê novamente. Um ótimo final de semana. Tchau!